Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um episódio da Mesa Menos Um, o quarto episódio, com o Dinis, com o Tomás e com o Berteira. Olá. Olá a todos. Boa tarde. Olá a todos. Então pronto, neste que é o dia a seguir ao Dia da Mulher, terça-feira, estamos aqui a gravar o episódio e hoje vamos falar sobre o aeroporto de Lisboa e também sobre os 100 anos do PCP que foram esta semana. Começando com o aeroporto de Lisboa, desde Montijo, Alcochete, a Ota, a Beja, a Alverca, estas opções já foram mencionadas ao longo dos anos e também com o tráfego de turismo a crescer em Lisboa e no resto do país, mais se vê esta necessidade de se construir e de se expandir o aeroporto de Lisboa. Antes da pandemia e com o tráfego de turistas a aumentar, como já tinha falado, esta expansão é desejada por muitos. Mas agora, com a pandemia, será que ainda necessitamos disto? Dinis, o que achas? O estudo do novo aeroporto já tem vindo a ser feito há décadas. Portanto, existe algum consenso sobre a necessidade de um novo aeroporto em Lisboa, até porque o aeroporto Humberto Delgado está sob uma pressão muito grande de tráfego aéreo e cada vez crescente com o passar dos anos. Portanto, sim, existe uma necessidade franca de construção de um novo aeroporto em Lisboa. Resta a dúvida quanto à localização. E aí é que o poder de decisão português se tem vindo a revelar muito deficiente. Sim. E tu, Tomás? Sei que tens muita coisa para dizer sobre este assunto. É um assunto que tem muito... Eu não sou especialista de aeroportos, não sou engenheiro, já estive em vias de cá do ser, não passei à frente. Portanto, obviamente, tudo o que eu aqui trago é sustentado pelo que eu li e pelo que fui procurando a respeito do tópico, por quem de facto entende da matéria. O Dini já disse, isto é um processo à portuguesa. Fala-se isto desde 69, estamos em 2021, nem se sabe onde é que vai ser, nem se sabe se vai ser, porque, bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Começámos em Rio Frio, depois o Guterres apontou para a OTA, com o governo do Sócrates veio o estudo comparativo entre a OTA e o campo de tiro de Alcochete, e na altura o Laboratório Nacional de Engenharia Civil deu preferência a Alcochete por ser mais barata. Tinham sido gastos 40 milhões de euros em estudos para o aeroporto da OTA, portanto não é só o tempo e o que perdemos em termos de receitas que não estamos a ver, se calhar, é o que gastamos em estudos. São estudos atrás de estudos. Depois veio a crise de 2011 e ficou tudo parado. Na altura o governo de Passos Coelho vendeu a ANA aos franceses da Vinci, ou da Vinci, aliás, e incluiu no pacote a construção do aeroporto complementar do Montijo, porque era uma opção mais barata. E agora, de repente, ao bloqueio do Montijo, o governo aparece, diz que só Montijo, o António Costa disse é Montijo ou voltamos 7 anos atrás, e de repente já há mais 3 opções, mais 3, bom, são 2 que incluem o Montijo e uma terceira, que é ou o Montijo como complementar, ou seja, o da Portela sempre como principal e passando o Montijo a complementar, ou o Montijo progressivamente a adquirir o estatuto de principal, ou a terceira opção, que é a construção no campo de tiro de Alcochete, o novo aeroporto internacional de Lisboa, que adquiria e poderia levar ao desmantelamento da Portela, ou pelo menos passar completamente a secundário. Já se falou de Alverca, já se falou de Leiria, parece Beja. Eu, depois de olhar para tudo, ler tudo, há duas opções para mim apenas que fazem sentido. Ou Alcochete ou Beja. É certo que o Montijo é mais barato. Alcochete requeriria um investimento substancial. Não estamos em alturas de muitas... Bom, agora vem verbas, e as verbas, depois sabe-se o que é que dá. E no último programa, curiosamente, até criticámos
em parte, a utilização de verbas para estas grandes construções, mas o aeroporto é preciso, sabe-se que é preciso, e a aplicar mal verbas, construir obras que não têm uso, ou menos que se apliquem as verbas numa obra que de facto trará uso e trará proveito ao país. O Montijo, eu só vejo problemas no Montijo. Para já, tinha de se estender sobre o estuário do Tejo, onde passam centenas de milhares de aves e há o risco de colisão das aves com os aviões. Depois, estende-se o problema do ruído para os moradores, que já existe na Portela, como todos sabemos, e não cabe na cabeça de ninguém. Em Lisboa, que queremos dinamizar o turismo, uma cidade com o turismo, que vivemos o turismo, e temos aviões a aterrar por cima das nossas cabeças a toda a hora, o problema ia se estender no Montijo. As pistas são de reduzidas dimensões, a pista é de reduzidas dimensões, não ia permitir a aterragem de grandes aviões, só de curta a média dimensão. Nomeadamente, já se falou que os aviões da Ryanair não iam poder aterrar no Montijo, o que até é estranho, porque supostamente, se fosse para complementar, era para os low cost. Bom, a Ryanair era uma low cost, não percebo. Depois a Força Aérea vai ter de deslocar uma parte da operação para Sintra-Beja. Os custos iam ser acomodados entre os Estados e a Vancy, cerca de 100 milhões de euros. Enfim, eu sinceramente só vejo bom, e há ainda, e só para terminar nos contras do Montijo, há ainda o problema da subida do nível da água, que um grupo de cientistas, ou cientistas universitários, recentemente, com um estudo, apresentou esse risco de inundação devido à subida do nível médio do mar. Portanto, eu só vejo contras do Montijo. Mais à frente falarei das outras duas que eu acho que são as duas viáveis. Mas é triste, acima de tudo é triste, como o Dinis disse, que andemos aqui desde 1969 e não se sabe nada. E tu, Morteira, consideras que também isto é um processo à portuguesa e que vai estar sempre pendente, pelo menos até nos próximos anos, e não se vai decidir nada? Isto é claramente um processo à portuguesa. Isto faz-me lembrar o TGV, que já vem há uma data de anos. Bem, o processo que vem desde 69 e que ainda não está decidido onde será a localização deste maravilhoso e secundário aeroporto de Lisboa. É claramente um processo à portuguesa. O título fica muito mal e degrina um pouco a nossa capacidade de decisão neste tipo de infraestruturas públicas. Mas sobre aquilo que tu disseste, Tomás, e sendo eu um completo desconhecedor desta matéria, porque na realidade não é um assunto que no fundo, que apareça muito no meu dia-a-dia, e penso que em nenhum de nós, mas pronto, como opinion makers, de certa forma. A minha pergunta é, tu disseste que Beja e Alcochete seriam as melhores alternativas, mas sendo um aeroporto secundário de Lisboa, essas localizações parecem muito descentralizadas, portanto, acho que são muito longe da capital. Certamente que terão de ser criadas mais infraestruturas para fazer a ligação entre este aeroporto secundário, mas, bom, Alcochete não tanto, mas Beja sim. E segundamente, o que me parece que é ridículo é realmente esta reestruturação da lei que o PS e o PSD querem fazer. Sim, já lá vamos. Sim, mas parece-me... Mas deixa-me só dizer uma coisa. Para mim são as duas únicas opções viáveis, mas são diferentes. No caso de Alcochete, eu não acho que tem possibilidades de ser o aeroporto internacional de Lisboa. No caso de Beja é uma solução diferente. Eu depois falarei, mas não as ponho no mesmo patamar. Mas tu não achas que são ambas muito descentralizadas? Não, Alcochete não acho. Não acho. Aliás, tu não tens nenhuma capital europeia, nenhuma cidade europeia com aeroportos em cima da cidade em si.
Sim, eu estava-me a lembrar do exemplo, por exemplo, de Londres, que é assim o aeroporto se calhar mais distante do centro. Estou a falar de Stansted, que fica a 1 hora. Eu lembro que viajei pelo menos 1 hora de caminhoneta para chegar ao centro de Londres. Mas pronto, Tinis, o que é que tens a dizer? O Tomás tem razão, Montijo é o mais barato e está abrangido pelo acordo com a Vinci. O Montijo fica em 1,5 mil milhões de euros, mas se falha o Montijo, entretanto isto já foi meio que desmentido pelo ministro Pedro Nuno Santos por causa dos detalhes dos prazos dos contratos, mas além de Alcochete ser 6 mil milhões de euros mais caro, teria de ser submetido a concurso público europeu, e caso a ANA, portanto, temos a Vinci que detém a ANA, e a ANA gera os aeroportos aqui em Portugal. E caso a ANA não vencesse esse concurso, a Vinci, como entidade patronal da ANA, iria receber uma indenização de até 10 mil milhões de euros ao longo de 40 anos, uma vez que a ANA será concessionária dos aeroportos por 50 anos, através do contrato assinado pela Vinci até 2062, durante o governo de Pedro Passos Coelho. Sim, foi desmentido. Estavas a dizer que não? Foi desmentido. Tu mesmo disseste, isso foi desmentido pelo ministro Pedro Nuno Santos. Portanto, isso... Eu não entro por aí. O Montijo é mais caro, Alcochete é mais caro, acabou. No Sim. Montijo já há infraestruturas, em Alcochete não há. De facto, no Montijo... Bom, não é dizermos que no Montijo não temos de pagar nada. A Vinci tem, de facto, o compromisso de construir o aeroporto, que o Dias disse os números já. Depois, ao Estado competiria a construção de acesso, etc. Mas, atenção, outra questão. A ponte, a terceira travessia sobre o Tejo. Seja no Montijo, seja em Alcochete, as duas opções requerem a ponte. Já está mais do que visto. Portanto, e já li, inclusive, do um engenheiro, antigo presidente do LNEC, que fez, na altura, a avaliação a dar razão, digamos assim, ao Alcochete, a dizer que é falso, que a questão do Montijo haver a pista, que o Montijo acaba por ser mais barato, que é falso. Portanto, eu, acima de tudo, vejo uma tonelada de problemas no Montijo que não vejo em Alcochete e não vejo em Beja. Vejo problemas diferentes em Beja, vejo problemas diferentes em Alcochete. Alcochete, primeiro problema, mais óbvio, vai custar mais dinheiro. Nós não estamos na melhor altura para também já lá andar a gastar dinheiro, mas era mais seguro, os aviões não iam sobrevoar áreas densamente populacionais, como acontece na Portela, não é? Deixava de existir o problema do choque com as aves. Enfim, há o problema da terceira travessia sobre o Tejo, mas isso acontece no Montijo. E depois, quer dizer, só para explicar o que disse em relação a Beja. Beja é uma opção diferente. É uma opção... Para já é uma opção que está a meio caminho, digamos, entre Lisboa e o Algarve. Poderia dar aí dar outras possibilidades. Depois estamos a aproveitar infraestruturas, aí sim, já completamente existentes. O que é que iria requerer? Iria requerer uma construção de uma linha ferroviária até Lisboa para estabelecer uma viagem como é que duraria cerca de 1h30. Parece-me... Enfim, há quem diga que não. Tu estavas a falar do caso de Londres, mas Londres não tem só Stansted, não é? Temos mais aeroportos. Sim. 1h30 para ir para Lisboa. Agora... Enfim, com Beja nunca se desmantelaria a Portela. Continuávamos com o problema da Portela. Para mim existe. Não faz muito... Eu não acho que faça sentido ter um aeroporto dentro de uma cidade, aviões a aterrar ali a toda a hora em cima das nossas cabeças, e depois é o turismo. Eu acho que é prejudicial ao turismo. Sim, são quase de 5 a 5 minutos. Mas também mudando agora um bocadinho a questão e falando do que, Morteira, tu ias começar a falar do veto, só para contextualizar-nos tantas pessoas, todos os municípios do país têm direito ao veto de, por exemplo, de soluções que sejam infraestruturas
a nível nacional, como por exemplo um estádio, uma autoestrada, uma linha de comboio e mesmo um aeroporto, o município tem direito ao veto. E, portanto, se o governo quiser construir nesse município, suponho o Presidente da Câmara, pode vetar essa decisão. O que acontece aqui é que o aeroporto, ou pelo menos a Câmara do Montijo, está contra a decisão da construção do aeroporto no Montijo. E o que acontece é que o PS e o PSD formam uma maioria para tentarem passar uma lei que revoga esse direito ao veto, certo? Exatamente, no fundo é reverter a lei de veto municipal, que me parece... bom, primeiro parece-me um oportunismo político, uma jogada política aqui em termos de oportunismo por parte dos dois maiores partidos parlamentares, porque eu acho que a geral opinião popular é que neste caso os municípios não deviam ter direito ao veto, por ser uma obra de cariz nacional e de cariz bom, que vai melhorar toda a vida do sistema económico português. A minha opinião é que os municípios devem sim ser ouvidos e neste caso estamos a falar da qualidade de vida de alguns milhares de pessoas a ser afetada e isso naturalmente que pode ser representado pelos municípios e portanto a mim parece-me um oportunismo político por parte do PS e do PSD que eu condeno e acho que se deveria chegar a um entendimento com os municípios. Sim. Dinis, então consideras que seja uma lei feita à medida? Isto é, e que se é uma lei feita à medida, então será uma violação do Estado de Direito? É uma lei feita à medida, sim. O PSD disse que considerava um exagero o município poder reprovar um projeto nacional. Eu não sei se é um exagero, mas eu sei que normalmente quando é para quando é para aprovar este tipo de leis, muitas vezes de caráter algo antidemocrático, para fazer leis à medida, tem havido uma aliança entre PS e PSD para o fazer. Relembro a lei dos debates quinzenais, mais uma vez foi PS e PSD que se uniram para acabar com os debates quinzenais. Agora é o veto autárquico e acho que isto é sintomático de tiques um bocadinho ditatoriais, tanto de PS como de PSD, para fazerem leis à medida e leis por conveniência. Relembro, por exemplo, quando o Mário Centeno foi para governador do Banco de Portugal, que foi criticado na altura não ser feita uma lei para haver um período de nojo entre a saída do Ministério das Finanças e depois passar para a pasta do Banco de Portugal. E um dos argumentos que se apresentou era que não se devia fazer isso porque era uma lei feita à medida. E eu concordo, era uma lei de facto feita à medida. E esta também é uma lei feita à medida. E aí dou razão às câmaras municipais que isto é uma medida um bocadinho antidemocrática. Tomás, sei que tens uma correção a fazer, certo? Não, só a correção, eu acho que não foi a Câmara do Montijo, foram as câmaras da Moita e do Seixal, que são câmaras do PCP, a Câmara do Montijo até é do PS. Mas relativamente a esta questão, é assim, eu não tenho dúvidas que é uma lei feita à medida, aliás, acho que ninguém tem dúvidas, a lei surge porque se precisa dela, está-se a mudar conforme se precisa. Agora, a lei que está em vigor, para mim, não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum. O Morteira disse, eu concordo, as autarquias têm de ser ouvidas. Mas não pode passar daí. Agora, não podemos deixar que projetos de interesse nacional caiam enfim, mesquinices, que são muitas vezes mesquinices, de autarquias individuais. Quer dizer, agora, se vamos andar a construir autoestradas e caminhos ferroviários a zigue-zaguear o país por onde nos deixam, são obras de interesse nacional, são obras importantes para todo o país. Não vamos deixar que
estas ideias fixas e quase só para implicar às vezes. Tens sempre o poder central sobre o poder local. Isso é Mas centralização de poder, autenticamente. Não, mas em obras de cariz, em obras de importância nacional, o poder central tem de decidir. Como é que tu distingues uma obra de cariz de importância nacional com uma obra de importância não nacional? Porque aí o governo pode sempre argumentar. Não, Morteira. Está no nome. É um aeroporto. Aliás, é o Aeroporto Internacional de Lisboa. Quer dizer, exato. Vai servir, não vai servir, não vai. E apesar de dizer de Lisboa, não vai servir só de Lisboa, vai servir de todo o país, sobretudo a zona próxima, sobretudo Montijo, Seixal, Setúbal, tudo isso. Quer dizer, é uma obra para servir o país. Eu acho que este é mais um atestado que falámos aqui há alguns episódios atrás do caráter democrático e do interesse dos jovens na política, e eu referi que Portugal era uma democracia cada vez mais fechada. E surrepticiamente, com medidas como estas, como a lei dos debates quinzenais, como a lei que também querem alterar para dificultar movimentos independentes a concorrer em autarquias, e esta agora para contornar vetos autárquicos, são leis que surrepticiamente corroem a democracia. É perigoso alterar a lei, eu não tenho dúvidas que é perigoso, abre-se precedentes, corrói-se a democracia. Eu não ponho isso em causa. Para mim, a lei está mal. Agora, fazer-se leis à medida, eu também não concordo. Eu também não concordo que se façam leis à medida. Não encontro sentido na lei, mais uma vez, e para terminar, acho que projetos de interesse nacional não podem ser atrasados por mesquinices locais. É um tema que certamente vamos ter que discutir mais tarde, mas pronto, para só fecharmos no instante o tema do aeroporto, queria fazer uma última pergunta aos três, a mesma pergunta, e é então o seguinte, que perante esta pandemia e perante que nós vamos precisar de uma certa recuperação económica, faz sentido alocar muitos milhões de euros à construção do novo aeroporto ou adiar esta decisão e aproveitar esse dinheiro para ajudar à recuperação da pandemia em termos económicos do país? Morteira, queres começar? Bom, o PRR vem primariamente fazer frente aos problemas causados pela pandemia, mas também é uma oportunidade para colocar Portugal. Portanto, a ideia do PRR é também colocar Portugal a par com outros países da Europa. Portanto, acho que faz sentido haver alocação de despesas para obras públicas. Não sei, claro, se esta será a obra pública mais importante que deveria ser feita. Temos muitas deficiências noutros aspectos, como cuidados de saúde, como centros culturais, como linhas de ferro nos locais mais remotos. Por acaso, até é um ponto engraçado, esta semana descarrilou na minha terra, em Oliveira das Mães, um comboio que ainda anda a gasóleo. Portanto, descarrilou sem ninguém lá dentro e a 20 km por hora. Portanto, é para vocês verem o grau de desenvolvimento deste tipo de infraestruturas. Mas, claro, os fundos europeus vão ser necessariamente aplicados neste tipo de obras. Sim. Tomás? Bom, eu acho que a melhor resposta a isso é, citando um ex-primeiro-ministro português, é fazer a conta. O governo tem de fazer a conta e tem de perceber, obviamente, podem ser contas enviesadas, depois há sempre essas questões, mas tem de se perceber, porque isto é investimento. Isto é investimento. O investimento procura retorno. Tem de se prever se o retorno compensa o investimento. No Montijo, lá está, supostamente o Montijo pagaria-se com as taxas aeroportuárias. O caso de Alcochete, vamos ser nós a pagar. Enfim, mas o governo é que tem de perceber e fazer essa conta. Agora, relativamente à área onde se investiu, o turismo foi a área mais prejudicada, é a área que tem de receber mais investimento. Agora, não é só o aeroporto em si, o setor hoteleiro está... Eu no outro dia, agora não tenho os números, ontem, estava a ver exatamente
um debate acerca da questão do setor hoteleiro. Está de rastros. O setor hoteleiro em Portugal está de rastros. E não podemos deixar que se fechem hotéis, porque depois a recuperação não vai ser assim tão simples. Vai haver logo o impacto do desemprego catastrófico. E depois a recuperação não é tão simples quando se parece. Agora, faz sentido investir-se em projetos que possam alavancar Portugal. O turismo, para mim, alavanca Portugal. Se este projeto contribuir para o turismo, é um projeto que vai alavancar Portugal. E só uma última nota, Sim. Voltando à questão anterior, também existem associações, nomeadamente associações ambientais, etc. Essas sim devem ser ouvidas e um veto dessas deve parar os projetos. As autarquias, não. Sim. Dinis, para terminar este tema. Eu penso que é completamente justificado o investimento em obras públicas nestes projetos de desígnio nacional. Um aeroporto, ainda por cima, com todas as pressões que o aeroporto Humberto Delgado todas as pressões que são exercidas sobre ele, com tráfego crescente ano após ano, cada vez mais é necessário um segundo aeroporto. E se queremos uma recuperação rápida da economia, e sejamos pragmáticos, uma recuperação rápida da nossa economia envolve sempre o turismo, acho que um segundo aeroporto é fulcral para essa recuperação. E também para citar outro ex-primeiro-ministro português, Alcochete Jamé. Por isso, o meu pedido é que, acima de tudo, que façam o aeroporto de uma vez por todas, que parem de gastar dinheiro em declarações de impacto ambiental, em estudos de impacto ambiental, em estudos de viabilidade e que de uma vez por todas que a tomada de decisão aqui em Portugal seja rápida, seja eficaz e é isso. Pronto. Não foi o primeiro-ministro, foi o Mário Lino, que era ministro. Então pronto. Foi em confidência com o primeiro-ministro. Passando agora a um tema com 100 anos, que fez esta semana, que é o tema do PCP. Então, como todos sabem, o Partido Comunista Português fez esta semana 100 anos e, como é óbvio, sempre que se fala em PCP e em comunismo, este tema causa muita controvérsia. Não só em termos em si do partido em si, que muitos afirmam que ajudou à construção da democracia no pós-25 de Abril, como esse argumento é contra-argumentado com outro argumento que afirma que, ok, o PCP queria realmente libertar as pessoas de uma democracia, da ditadura, para transformar o país noutra ditadura. Para além disso, como é óbvio, há toda a questão em volta do comunismo em si, comunismo como ideologia, que foi tentado em vários países no mundo, e também podemos nos perguntar se realmente é uma ideologia que faz sentido ou se que não faz sentido. Para começar este tema, Morteira, o que é que está aqui em causa nos 100 anos do PCP e sim do 25 de Abril? Bom, eu acho que o PCP, antes de mais, é um partido em Portugal pró-democracia. Portanto, é um partido que atuou na clandestinidade durante todo o Estado Novo, durante todo o período do Estado Novo. Foi criado antes ainda do Estado Novo. Todos os integrantes do partido mantiveram esta organização na clandestinidade, o que significa que realmente, para se pertencer ao PCP, tinha que realmente acreditar-se nessa ideologia acerrimamente e acreditar-se num plano de país diferente, um plano de país que nós não conhecemos, nós não vivemos nestas condições e não sabemos o que era o Portugal de 40, 50, 60, portanto foram muitos anos sobre ditadura e de facto, sem dúvida que se houve alguém com um papel fundamental para o fim da mesma foi o PCP e, portanto, é um partido que tem um peso histórico e ideológico gigante. Claro, toda a gente se pergunta se de facto o PCP é um partido
pró-democrático ou antidemocrático, e eu acho que em Portugal teve sempre um papel aberto em relação a este tipo de questões e sempre se demonstrou como um partido aberto a negociar com outros partidos políticos. Também não teve a mesma força que teve em algumas nações onde de facto o comunismo vingou, mas na minha forma de pensar, acho que atualmente a única coisa que falta ao Partido Comunista e à CDU é realmente, se calhar, uma evolução na forma de atuar com os seus eleitores e com a prática de políticas mais atualizadas. Se calhar, acho que se mantêm presos a uma forma de estar na vida política muito Também já lá conservadora. Vamos. Sim. Diniz, e agora, por favor, escrevam agora nos comentários e corrijam-me se eu estiver errado, mas creio que Lenin afirmava que a democracia era um meio de se atingir o comunismo ou de impor o comunismo mais tarde. Portanto, faço a mesma pergunta. Será que o PCP é um partido pró-democracia? E relacionado também com o 25 de Abril. Eu acho que até era Marx que portanto, o comunismo, enquanto estádio final da evolução da sociedade humana, envolvia o capitalismo como um regime de passagem. Portanto, o progresso do ser humano levaria um dia o capitalismo a ruir e para dar lugar a um comunismo, uma sociedade sem fronteiras, uma sociedade sem dinheiro, sem câmbio. A sociedade verdadeiramente livre, eu pessoalmente acho um bocado utópica, mas reconheço o valor literário à obra de Karl Marx. O Partido Comunista, tem alguns elogios a fazer ao Partido Comunista e algumas críticas. Os elogios são elogiar a dedicação que fizeram sempre na clandestinidade à luta contra o fascismo e à tremenda organização, disciplina e seriedade com que tratam sempre os seus eventos. Tanto a festa do Avante como as comemorações dos 100 anos do PCP foram feitas respeitando todas as regras e normas que são necessárias para evitar a propagação de Covid-19, todas as normas de segurança, e é de elogiar o rigor do Partido Comunista nesse ponto. As críticas. O Partido Comunista é um partido que está em decrescendo nos últimos anos em Portugal. Já chegou a ter 56 câmaras, hoje em dia tem 24, tem menos de 50 mil militantes ativos, por muito culpa própria. Porquê? O Partido Comunista, desde 1921, e em 1921 passavam 4 anos da Revolução de Outubro de 1917, da Revolução Marxista-Leninista contra o regime czarista, o Partido Comunista não alterou a sua matriz ideológica. O Partido Comunista é muito conhecido como o partido da K7, porque desde a sua gênese que tem sempre vindo a defender, e da mesma maneira, todos aqueles ideais anti-imperialistas, anticapitalistas, anti-opressores, em defesa da classe trabalhadora, etc. E acho que era a altura de se modernizar um bocadinho, pelo menos se quer garantir a sua sobrevivência, e também de obtermos alguma clareza sobre posições do Partido Comunista em relação a alguns regimes estrangeiros. Por exemplo, eu recordo uma entrevista feita em 2003 a um antigo líder do Partido Comunista, Bernardino Soares, em que ele dizia que tinha muitas dúvidas que a Coreia do Norte não fosse uma democracia, mais recentemente porque fizeram a mesma pergunta a Jerónimo de Sousa, e Jerónimo de Sousa, a uma pergunta de sim ou não, Jerónimo de Sousa respondeu que primeiro era preciso ver a definição de democracia. E isto não traz conforto, isto é um argumento seria tão simples de desmistificar este argumento que as pessoas normalmente têm contra o Partido Comunista, que é um partido que apoia regimes totalitários por todo o mundo. Era um argumento tão fácil de desconstruir, mas muito por culpa das respostas que os líderes do Partido Comunista dão, este argumento continua a ser válido porque eles não são capazes de responder claramente a este tipo de perguntas. E é esses os reparos que eu tenho a fazer ao Partido Comunista. Então,
Mas concordas com o Diniz? E também há quem diga que o Partido Comunista é o verdadeiro Partido Conservador em Portugal. É um partido altamente conservador. É um dos... bom, eu se calhar começo... Bom, nem sei. 25 de abril, se quiseres. Não, por acaso, queria começar por uma frase, a melhor frase que sinceramente ouvi a respeito deste assunto nos últimos dias. Ouvi ali, que é do Daniel Oliveira, que não há de ser palavra por palavra, mas diz que querem reescrever a história apagando o que aconteceu e substituindo o que aconteceu pelo que podia ter acontecido. Compara-se 48 anos de ditadura com um ano de poder na rua. Eu acho que esta frase é exatamente a imagem do que querem fazer com o PCP. Eu não sou comunista, longe de mim ser comunista, nunca votei no PCP e, bom, eu não vou dizer que nunca irei votar, nunca se sabe o dia da manhã, mas muito, muito dificilmente alguma vez irei votar no PCP. Mas acho que todos, enquanto portugueses, temos uma dívida para com o PCP e para com a luta do PCP contra o fascismo e contra o regime ditatorial em Portugal. E para com todos os comunistas que sofreram às mãos desse regime. Torturados, assassinados, enfim. É de uma extrema ingratidão querer apagar esta história. Há muita gente que, por não concordar com os ideais comunistas, que eu também não concordo, não partilho minimamente, quer apagar a história e transformar o PCP nos partidos comunistas por aí fora. Está mais do que provado que o comunismo não resulta. Não resulta. Mas, em Portugal, nós não podemos dizer que atribuir culpas ao PCP e ao regime comunista porque o PCP não governou em Portugal. Agora pode-se vir com a história do PCP governa agora nesta geringonça. Não parece que seja bem o caso. Até acho que está mais para a ponta da mesa, mas isso é outra questão. As comparações, enfim. O Diniz disse, falou de uma pergunta de sim ou não a Jerónimo de Sousa, que é uma resposta clara, não é? E que ele divagou. Bom, eu também me lembro de uma pergunta que fizeram, agora tu saberás o melhor nome do programa, eu não sei, ao Coutrinho Figueiredo, Salazar ao Cunhal, e ele teve dúvidas. Foi os 230. Isso. Ele também teve dúvidas na escolha, enfim. É substituir o que aconteceu pelo que podia ter acontecido. Foram 48 anos de ditadura, Salazar está na história. O Cunhal, não temos essa história para contar dele. O 25 de novembro, essas histórias todas, podemos ficar aqui a falar disso também. Não aconteceu. Apesar de tudo, não são perguntas equivalentes, vamos lá ver. Para ti, eu para mim equiparam-se. Acho que tanto... Atenção que a resposta do Coutrinho, agora se não consigo escolher, lembro, não consigo escolher. Sim, não posso escolher. Não consigo escolher. Sim. Não consigo escolher porque essa pergunta é demagógica. Em que tipo de cenário é que se poria essa... Mal feito fora, se fossem esses dois os únicos partidos da democracia portuguesa ou as únicas opções Agora, uma pergunta de sim. O que é chocante nesta pergunta e nesta teimosia do Jerónimo de Sousa não responder sim ou não, é exatamente que isto é um argumento tão elementar, tão fácil de desconstruir por parte do Partido Comunista e por parte do Jerónimo de Sousa, que podia, na hora, afastar-se do regime da Coreia do Norte e não o fez. Sim. Mas deixa-me só... Ok, desculpa, diz. Não, só para acabar, ou não sei se queres passar a palavra ao Morteiro, só na análise. Eu ia, mas Força então. É rápido. Ok, pronto. Mas Morteira, consideras que, por exemplo, então, como o Diniz estava a referir e esta resposta do Jerónimo, também já tivemos o exemplo da antiga deputada do PCP, Rita Rato, se não estou em erro, que também, quando lhe perguntaram da existência dos gulags, ela dizia que desconhecia a situação. E, portanto, a pergunta que eu te faria era: será que o PCP tem memória seletiva para algum dos factos? Não, eu acho que o PCP não tem memória seletiva. Acho que todos temos memória seletiva quando estamos de um lado da barricada. Acho que tanto na direita como na esquerda são cometidas falácias
absurdas, e esta é uma das falácias absurdas. Negar os problemas que existiram na União Soviética é negar a história, negar os problemas que existiram nos Estados Unidos é negar a história. Portanto, tanto do lado do comunismo como do capitalismo há atrocidades, e portanto eu acho que o ideal é mantermos um meio termo. Agora, se de facto de um lado se apresentam medidas para combater políticas, do outro apresentam-se suposições, ou seja, parece-me sempre que do lado da direita há acima de tudo, contestação para com a esquerda de que são partidos que apoiam regimes totalitários, e do lado da esquerda tentam-se desconstruir medidas aplicáveis em Portugal e fazer a oposição dessa forma, até com o centro, não é? Portanto, a esquerda tem tido sempre uma posição, a meu ver, apesar de todo o conservadorismo que existe dentro dos partidos de esquerda, acho que tem sempre uma posição muito mais construtiva acerca dos temas fraturantes da atualidade. Tentam sempre proporcionar uma solução, mesmo que não se concorde com a solução, e por parte da direita parece-me sempre que vem sempre aquele argumento de vocês queriam que isto fosse como a Venezuela e vocês negam a história, e vocês não acreditam que o comunismo é mau, e o comunismo é mau, e pronto. E portanto eu acho que é muito mais fácil ter este tipo de argumentação do que realmente contrapor ideias, e desse aspecto acho que a direita tem falhado. Sim, mas Dinis, como o Tomás estava a referir ao bocado, em termos de... sim, o PCP nunca esteve no poder, portanto, como é que podemos saber o que é que iria acontecer? Mas, no entanto, sabemos que o PCP segue a cartilha do ideal comunista à letra, porque, efetivamente, é um partido comunista. Já lá vamos, Tomás. Não, eu só quero dizer uma coisa. Sim. Eu não estou a dizer que... mas se calhar o PCP, se tivesse, até ia correr bem. Eu não tenho dúvidas que ia correr mal. Eu só estou a dizer é que nunca estiveram. Sim. Mas o que eu estou a dizer agora então, podemos confiar ou não? Essa pergunta é para mim? Sim. Podemos confiar, claro que podemos confiar. É um partido dentro do Círculo Democrático, e dentro do Círculo Democrático são bem-vindos todos os partidos. Agora, não é culpa do comunismo, nem é culpa do capitalismo, embora eu discordo aí de Morteira. Em nome do capitalismo nunca se cometeram deliberadamente genocídios. Não é culpar o comunismo por regimes ditatoriais é a mesma coisa que culpar a queda de um avião pela lei da gravidade. E embora nunca tenha havido uma implementação bem-sucedida do comunismo, Nunca se cometeram genocídios à pala do capitalismo. Isso é muito duro de se dizer, pá. em nome do capitalismo. Bom, então o que é que foi o fascismo de Hitler e Mussolini? Foi o quê? Então, mas Hitler e Mussolini eram capitalistas? Eram corporatistas? Eram fascistas. Então, e isso foi em nome do capitalismo? O que é que o fascismo tem a ver com o capitalismo? Os regimes fascistas não são capitalistas. Mas regimes fascistas apelam à ideia que é aplicada por sistemas de direita no mundo. Ou não? Não. O regime de Salazar aqui em Portugal, o regime de Mussolini em Itália e o regime de Hitler na Alemanha permitia iniciativa privada controlada pelo Estado. Não permitia mercados livres, não permitia livre tráfego de mercadorias. Portanto, não, o fascismo não pratica uma ideologia capitalista de economia livre de mercado. Nem o Pinochet? O Pinochet era diferente, o Pinochet era fascista também. Mas aí já embica. Hã? Eu acho que isso... Bom, mas eu nem quero estar a entrar muito bem. O capitalismo
eu não preciso ir aos regimes fascistas. Acho que o exemplo do Pinochet é um deles, mas para mim... Só para avisar as pessoas, estamos a entrar na discussão ideológica entre comunismo e capitalismo. Não estamos porque eu não sou pró-comunismo e sou muito mais pró-capitalismo. Agora, não cabe na ideia de dizer que o capitalismo, o que é que para ti os Estados Unidos não são um regime capitalista? São. Não promovem genocídios pelo mundo fora à pala dos seus interesses. Eu acho que isso é um argumento. Campos de concentração, campos de trabalho. Mas não. Ok, agora vamos entrar nessa questão. Enfim, Diniz, os Estados Unidos, quando lhes apetece e quando lhes cheira a dinheiro e mais a petróleo, que é sinal de dinheiro, cometem das maiores atrocidades. Bom, mas eu sou pró-capitalista. A minha questão não é comunismo versus... Só não... Achei que tivesse muito sentido essa afirmação. Mas, bom, eu também não tenho nenhuma pergunta. Estou no modo freestyle, Luís? Ou... Sim, não, estávamos aqui no modo freestyle, mas eu posso orientar aqui. Não, eu tenho que... Sim, não, mas eu posso orientar mais ou menos. Numa resolução aprovada há cerca de, não sei há quantos anos, mas pronto, pelo Parlamento Europeu, isto só também para terminar, porque já estamos a ficar sem tempo, mas pronto, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução com mais de 80% de votos a favor, em que equiparava os crimes cometidos pelo nazismo, as atrocidades cometidas pelo nazismo, às atrocidades cometidas também em nome do comunismo. E pronto, só no instante, se quiserem terminar agora, Monteiro, quer dizer alguma coisa? Posso só acabar as questões? Força. Antes de entrar, eu só queria aqui fazer mais uma... Não tive na altura a oportunidade de o dizer em relação ao PCP. Porque acho que era, sobretudo, nós depois divergimos para o comunismo em si e apesar do PCP ser um exemplo, não, acho que é o exemplo em que nós estamos a olhar. E dizer coisas que também não tive a oportunidade de dizer. Eu condeno viamente o facto do PCP nunca ser capaz de chegar à frente, e como o Diniz disse, porque para mim eu não tenho dúvidas nenhumas, essa questão da Coreia do Norte, da RDA, da China, agora da Bielorrússia, não tenho dúvidas nenhumas de condenar esses regimes. O PCP vive colado à ideologia demagógica e não é capaz de descolar dessas... Enfim, é um partido, como acho que foi Morteira que disse, está preso no tempo. Parece que ainda estamos, ou foi o Diniz, que ainda estamos em 1921, e não perceberam bem que já passaram 100 anos, lá está. Não apela aos jovens. Certamente que alguém me irá contrapor, não todos aqui neste painel, mas alguém poderia contrapor nesta e vir com a ideia. Não, mas vejam aqui, eu não acho que apela aos jovens. Está presa uma liderança presa também ela no passado. Bom, não vou entrar por aí. Acho que são níveis, essa questão são níveis diferentes, mas pronto. Por exemplo, eu acho que faria muito mais sentido o Jerónimo de Sousa ter agora saído, dar lugar, por exemplo, ao João Ferreira. Gosto ou não se gosta da ideologia comunista, parece-me que é mais apelativa às gerações vindouras, que serão elas, que se o PCP intenciona ganhar votos, serão elas que no futuro irão votar no PCP. Sim. A maioria dos eleitores do PCP, bom, eu não queria dizer isto para estas palavras, mas qualquer dia não está cá para votar no PCP. Bom, eu acho que só mesmo para terminar, outra coisa que eu acho, para concluir, outra coisa que eu acho, enfim, muito triste é, apesar de todos estes feitos, apagar-se a luta, como eu já disse, que o PCP teve pela nossa democracia, a importância que teve na construção da nossa democracia, e já chegamos a uma fase em que certas pessoas já o colocam quase ao nível daquele célebre partido do lado oposto, mas quase que dizendo que o mal é o mesmo. Acho muito mal. Acho uma falta de respeito enorme para com o Partido Comunista Português, a quem devemos muito. Sim. Morteira, para terminar. Eu acho que essa falta de gerações mais novas no PCP também se deve às lutas do PCP, portanto,
as lutas dos operários e as lutas dos trabalhadores e tudo mais, as lutas do proletariado, são lutas muito mais ligadas a uma geração que não tem nada a ver com a nossa. Nós, provavelmente, o número de empregados em fábricas ou de população que se vê a trabalhar numa fábrica na nossa geração é muito mais reduzido do que a forma de viver de há 50 anos atrás. Portanto, as pessoas hoje em dia tendencialmente têm-se afastado disto, mas é bom lembrar que se há algum partido que tem lutado pelo direito da classe e dos operários e das melhores condições de trabalho, é de facto o PCP, com os seus aspectos negativos e positivos. Acho que isso é de louvar. E também é preciso. E é preciso, claramente. Portanto, faça-se uma política de esquerda, democrática e mais renovada. É o que se pede, pelo menos é aquilo que eu desejo ao PCP. Dinis, tens a palavra. Concluo por agradecer a luta do PCP contra o fascismo durante os 48 anos de ditadura, por honrar as memórias das pessoas que pereceram, militantes do PCP que morreram em nome da luta contra o fascismo, e dizer ao PCP que acorde, porque tem lugar na nossa democracia e faz falta a democracia. Muito bem. Então passemos agora no instante às notas e, Morteira, podemos começar por ti. Traz aqui um dia especial, certo? Claro, não poderíamos passar este episódio esta semana sem falar do Dia da Mulher, num ano em que as desigualdades se agravam por causa desta pandemia e numa sociedade que ainda é muito liderada e onde há muita discrepância de género. Acho que faz todo o sentido saudar todas as senhoras que nos ouçam, e que toda a gente valorize as mulheres que têm na sua vida. Tá bom. E Dinis, tu trazes aqui uma pessoa que se deve estar a juntar à chamada. António Costa, certo? Não se está a juntar à chamada, mas era engraçado. Trago aqui uma entrevista que deu ao público na sexta-feira, em que disse que a crise pandémica foi o maior atestado do falhanço das visões neoliberais. Eu não tenho tantas certezas como o nosso primeiro-ministro que vivamos num país liberal ou neoliberal. Ele, na mesma entrevista, disse que o PRR nos ia pôr mais próximos da Alemanha nos próximos 6 anos, e eu tenho sérias dúvidas disso, e convidava mesmo o primeiro-ministro António Costa a rever qual é a ideologia da Alemanha e qual tem sido a liderança da Alemanha nos últimos 15 anos para nos querer colocar mais próximos dela. E a vir cá também. Fazemos agora o convite oficial, pronto, quando o primeiro-ministro quiser aparecer. Mas, Tomás, também traz aqui outra pessoa, certo? Mas esta de futebol. Não tenho problemas de dizer, já ficou, já toda a gente sabe, acho eu, sou adepto do Sporting, e a questão que eu trago tem a ver com esta situação agora do Ruben Amorim. No entanto, isto para mim vai muito para além do futebol, e vão perceber. Só fazer uma contextualização, para ser treinador na Primeira Liga é preciso ter, há 4 níveis de treinador, do curso de treinador que se tem de ter, vai-se tirando aos poucos. É preciso ter o quarto nível para ser treinador principal na Primeira Liga. O Ruben Amorim, quando veio para o Sporting, só tinha o 3º. Logo, só podia ser, embora desempenhasse funções de treinador principal oficialmente, só poderia ser inscrito como treinador adjunto. E isto valeu recentemente um processo da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que, segundo consta, poderá valer uma suspensão de Ruben Amorim de 1 a 6 anos. Ora, isto para mim não é nada mais, nada menos do que a imagem da burocratização presente na sociedade portuguesa, em que é preciso 10 anos, acho que são 10 anos mais ou menos que se demora, para se tirar um curso do primeiro ao último nível de treinador. Parece que estamos a falar de um cirurgião. Parece que é um cirurgião, parece que é uma profissão que lida, pronto, que de facto justifica essa questão.
não é nada mais do que um choradinho de uma associação descredibilizada, porque ninguém lhe passa crédito. Basta ver, vão-se ver os quadros dessa associação. Uma associação de treinadores não tem um treinador nos quadros que de facto tenha tido mérito, tenha tido sucesso, seja digno de se mencionar. O Ruben Amorim, sem ter curso nenhum, provou o que já sabíamos, todos sabíamos. Não é preciso ter esse curso nenhum para ser um bom treinador. Humilhou a associação e, bom, resolveram chorar, perceberam-se descredibilizados e passaram para a via dos fracos, que é avançar para a secretaria. Bom, e não sendo um cirurgião, tem mexido muito no teu coração, Tomás. É verdade. Mas isto, completamente, claro que me deixa enquanto adepto do Sporting com outra revolta, mas completamente extra futebol. É uma burocracia desnecessária em tantas situações da sociedade portuguesa. O que o Carlos Guimarães Pinto escreveu no Facebook, recomendo que leiam, e é mesmo, burocracia versus mérito. Isto é Portugal. E pronto. E eu também, para terminar, trago aqui um assunto um bocadinho diferente e trago uma, eu ia dizer até discutível, liberdade religiosa. Então, na mesma semana em que o Papa visita o Iraque e efetivamente tem um diálogo com um líder muçulmano, acontece que na Suíça é aprovada em referendo que as burcas serão proibidas. A lei não será... o referendo não era relativo às burcas, era relativo a as pessoas não poderem andar de cara tapada completamente, mas, no entanto, muita gente, tanto os políticos como a opinião e os mídias, apontam que isto é uma lei efetivamente feita para as burcas, que representam... Eu não sei qual é a percentagem, mas pronto, na Suíça ainda é bastante. Isto para dizer que o diálogo, eu acho que estas proibições não servem de nada, servem efetivamente para nada, só para as pessoas ainda ficarem mais revoltadas, as pessoas que as usam, e para mim acaba por ser um atentado à liberdade religiosa de uma certa parte da população. E acho que sim, o diálogo era possível e foi engraçado que foi na mesma semana em que o Papa efetivamente provou isso também. E pronto. E para terminar agora o episódio, muito obrigado para os que ainda estão a ver. Peço desculpa por nos termos alongado. E pronto, façam um like na nossa página do YouTube, Instagram, ponham um gosto nas publicações e até para a semana. Até para a semana.